É uma alegria inenarrável encontrar você mais uma vez para que nós possamos ter uma conversa sobre um assunto muito sério: a educação dos nossos filhos. No último vídeo, nós conversamos um pouco sobre a questão da disciplina, sobre como conduzir a criança, como obter resultados para que ela te escute. Porém, existe um elemento central na condução de uma criança. Por melhor que seja o sermão, por melhor que sejam os seus argumentos, muitas vezes eles surtem na criança o total de zero efeito. E isso acontece por um motivo muito claro. Existe uma rotina silenciosa. Existem alguns atos silenciosos que se repetem diariamente e que você nem percebe. E esses atos, muitas vezes, eles vão ao caminho oposto do que você está querendo falar pelos seus sermões ao seu filho. E acredite, eles têm muito mais peso. A educação clássica, ela nos traz um conhecimento muito valioso nesse momento. A educação clássica nos diz que os hábitos, eles formam muito mais do que o mais eloquente dos sermões. O ser humano, ele é, na verdade, um conjunto de determinadas ações repetidas de forma incessante. Aristóteles já nos ensinava isso. Eu faço um homem justo praticando atos justos. Eu faço um homem corajoso praticando atos de coragem. De nada me adianta uma aula teórica sobre justiça, sobre coragem, se eu não me coloco em situações onde eu devo ser justo, ser corajoso e pratico estas virtudes. Desta forma, nós percebemos então que os hábitos, os nossos hábitos, a forma como nós pais agimos, serão muitas vezes muito mais impactante na formação dos nossos filhos do que meras palavras. Repito, as palavras elas são importantes sim, o sermão ele é importante sim, para que eu traga para a criança o conhecimento. Ela deve saber o que pode, o que não pode, quais são as regras, o que eu espero dela. Mas o que verdadeiramente vai formar aquela criança é o que eu estou fazendo com que sejam os hábitos dela. A própria disciplina que tanto conversamos. Quando eu exijo disciplina uma vez só, isso é mera correção de conduta. Agora, quando eu exijo a disciplina de forma amorosa e de forma incessante, eu estou construindo na vida da criança um hábito. E é isso que vai educá-la verdadeiramente, até nos momentos em que eu não estiver presente. Isso se dá porque o hábito, ele tem uma força muito grande na formação da criança. A primeira força motriz do hábito. O hábito, ele tem a capacidade de moldar o desejo. Enquanto o sermão molda somente o saber, enquanto o sermão permite somente que a criança entenda o que deve, o que não deve, o que pode, o que não pode, a prática do hábito formará verdadeiramente o controle da vontade da criança. É somente quando a criança repetidamente arruma sua cama, escova os seus dentes, se alimenta bem, levanta a mão para falar. Quando ela vai fazendo isso de forma repetida, esse hábito vai moldando a vontade da criança. E aí ela vai saber esperar mesmo quando ela não quer esperar. Ela vai arrumar a cama mesmo quando ela não quer arrumar a cama. Ela vai falar obrigado mesmo sem perceber que está falando obrigado. Hoje nós temos uma leva de adultos e adolescentes que fazem somente o que querem. São movidos pelo seu próprio desejo, pela sua própria vontade. Isso tudo reside exatamente porque quando crianças não foi construído neles essa construção de hábito para o que é verdadeiramente bom e o que deve ser feito. A criança, e conversaremos disso no futuro, antes de aprender
sobre virtude, ela instala hábitos bons que depois se maturarão em virtudes propriamente ditas. Uma segunda força que os hábitos trazem na educação da criança é a capacidade que os bons hábitos têm de atravessar o controle consciente. E eu explico, quando determinada ação ainda não é um hábito para a criança, eu preciso a todo momento ficar relembrando a criança para que ela faça aquilo, né? A criança também, depois de um tempo, precisa ficar se relembrando de que deve fazer aquilo. Um exemplo banal. A criança desfraldou e aprendeu a ir sozinha ao banheiro. Eu preciso ficar a todo momento lembrando que ela tem que abaixar a tampa, dar descarga, lavar as mãos. Depois de um tempo, a criança tem que ficar se lembrando de abaixar a tampa, dar descarga, lavar as mãos. Porém, um adulto bem educado, ele não precisa ficar se lembrando disso. Ele já entrou em um processo de automatismo. Ele faz sem pensar. Uma criança, quando eu estou ensinando a se relacionar com o outro, eu preciso ficar lembrando a falar com licença, obrigado, até logo. Depois de um tempo, a criança fica se lembrando. Obrigado! Depois de algum tempo, se torna algo automático para a criança. Esta é uma capacidade intrínseca dos bons hábitos. Ela consegue atravessar este controle consciente. Aquilo entra em um determinado automatismo. Eu sei que aquilo é bom, eu já aprendi que aquilo é bom e aquilo se torna algo natural. Veja bem, quantos de nós adultos precisamos retirar de nós certos vícios depois que crescemos, depois que entendemos o que era verdadeiramente bom? Quão difícil isso é? Veja bem, quantas vezes temos que nos relembrar de não fazer algo que depois dos nossos 20 e tantos, 30 e tantos anos, descobrimos que não era bom para a nossa alma. E quantas vezes precisamos ficar nos relembrando daquilo que devemos fazer. A criança que cresce com a construção de bons hábitos, ela já tem isso de forma natural na sua ação. E aí, de certa forma, até a busca pela santidade por essa criança se torna menos penosa, digamos assim, do que nós que fomos nos educar depois de crescidos, temos dificuldade. E por fim, o terceiro ponto sobre a importância da construção de hábitos para os nossos filhos é que o hábito ele tem a capacidade de comunicar uma realidade palpável para a criança, enquanto o sermão ele comunica uma mera boa intenção, uma mera vontade. Por isso é muito importante que nós pais saibamos nós praticarmos hábitos virtuosos, bons hábitos, para que pelo poder do exemplo nós possamos ensinar os nossos filhos. De nada me adianta uma semana de bons sermões, de palavras bonitas, citando os melhores autores, se a minha conduta não condiz com o que eu falo. A palavra ela é muito abstrata ainda para uma criança. Por isso ela vai olhar para o que o pai, para o que a mãe está de fato executando. De nada me adianta, por exemplo, exigir que meu filho respeite sua irmã se ele não me vê respeitando minha esposa. De nada adianta eu falar para o meu filho que ele deve zelar pelo seu quarto se ele não me vê zelando, seja pelo carro, seja pela casa. De nada adianta eu falar para o meu filho que ele deve se dedicar aos estudos se ele me vê reclamando do trabalho. O hábito, ele comunica uma estrutura de realidade que cerca a criança, que é muito mais palpável para ela, mas que deve primeiro ser executado por nós. Neste contexto, existe uma pergunta central que deve ser feita. Quais são os hábitos que a nossa casa, que a nossa família está praticando? E eu te convido neste momento a fazer uma breve auditoria sobre o dia da sua família. Como é o momento de acordar? Vocês acordam com calma,
silenciosamente, fazendo uma oração, ou a casa já acorda em completo caos? Atraso, briga pelo banheiro, quem toma banho primeiro, quem toma banho depois. Como é o momento do almoço, da refeição em família? Pelo menos uma refeição no dia deve ser feita em família. Existe uma boa conversa, cordialidade, existe a presença de tela, seja o pai resolvendo questões do trabalho, sejam os filhos se distraindo com o desenho para comerem mais rápido. Como é o momento de dormir? Existe um zelo, um cuidado, uma higiene de sono, uma preparação? Ou é sempre caos e gritaria porque as crianças não querem dormir, mas os pais querem que elas durmam logo? Então faça nesse momento uma auditoria. Veja o que ainda está errado em casa. E a boa notícia que eu te trago, caso você perceba que muitos hábitos estão errados, é que hábito é uma coisa que nós podemos mudar. Se bons hábitos ainda não foram construídos, é possível sim se desvencilhar de maus hábitos e construir bons hábitos. O hábito é o que faz essa educação da criança até quando nós não estamos presentes. Por isso eu te convido a escolher um hábito de alguns que eu citarei agora para que você implemente logo depois de assistir esse vídeo. E aí, a cada passo, depois do primeiro hábito implementado, implemente o segundo, depois o terceiro. Primeiro convite que eu te faço: uma refeição em família, por dia. Tenha garantia que o café da manhã, ou o almoço, ou o jantar, seja feito com toda a família ao redor da mesa, sem nenhuma tela presente. Sem a TV, sem o celular, nada. Faça pelo menos 15 minutos de leitura em voz alta para o seu filho todo dia. Quando acorda, na hora de dormir. Se você sai de casa muito cedo e ainda não acordou, ou se você chega muito tarde e eles já estão dormindo, veja um momento onde você está com eles. E faça 15 minutos de leitura em voz alta. Você verá o impacto deste movimento na formação da autoconfiança do seu filho. Simplesmente pelo fato de que você está dedicando um tempo a ele. Terceiro hábito, uma oração curta antes de comer. Curta, espontânea, genuína, feita todo dia. Uma oração que é da família. Simples. Ricardo, não sei fazer oração espontânea. Senhor, obrigado por esse alimento que nos deste hoje. Abençoe sempre a nossa família. Permita que nada nunca nos falte. Amém. Pronto. Reza isso todo dia antes de almoçar. Já é uma oração curta e espontânea. Quarto hábito, uma conversa de 5 minutos sem nenhum distrator. Você e seus filhos. Pergunte como foi na escola, o que fez no dia, quais são as alegrias, quais são os medos. Conversa 5 minutos com seu filho sem nenhuma tela te distraindo ou distraindo ele. E o quinto hábito, sempre arrumem, ordenem alguma coisa da casa antes de dormir. Que seja o próprio quarto das crianças, que seja a sala onde eles brincaram, que seja a louça do jantar, mas sempre façam alguma coisa juntos no intuito de ordenar o ambiente. Então, relembrando, 5 sugestões de bons hábitos, você escolherá um, quando ele já estiver instalado, você mudará para o segundo até alcançar os 5. Primeiro, uma refeição sem tela, para ser uma refeição verdadeiramente em família. Segundo, a leitura em voz alta para o seu filho. Terceiro, a oração antes de se alimentar. Quarto, uma conversa sem distratores com seu filho. E quinto, ordenar algum ambiente da casa em conjunto. Eu tenho certeza, se você instalar cada um desses hábitos, você observará uma mudança gigantesca na condução do seu filho. Estes 5 hábitos juntos valem mais do que qualquer livro de pedagogia que você pode ler. Eu te convido neste momento a pensar qual hábito deve ser primeiro instalado na sua casa. Deixe aqui embaixo nos comentários. Continue nos acompanhando, pois no próximo vídeo nós falaremos sobre como
na prática, conduzir os nossos filhos. Filhos reais, em uma casa real, em uma vida real.